Aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Luana Marocco. Obrigada, Luana, pela sua presença. Obrigada, boa tarde. Benta, boa tarde. Representando as mães, recebemos aqui hoje Ive Rafaela, mamãe do Tito, não é isso? Isso, boa tarde. Obrigada, viu, Ive, pela sua presença. E representando os pais, a gente recebe aqui José Roberto, papai do Henrique, não é isso? Tudo bem? Obrigada pela presença de vocês. Qual que é a sua opinião sobre a reação desse pai diante desse histórico? Zé, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu acho um absurdo, né? O que eu não quero para o meu filho, eu não vou querer para o filho dos outros, né? Então, já teve casos, meu filho chegar em casa e contar o que aconteceu na escola, mas a gente tenta de uma forma, né, tranquila e pacífica. Olha, tenta conversar com o amiguinho, faz o seguinte, não me encosta de novo, porque senão eu vou ter que ir para a diretora, né? Vou ter que falar com o seu pai, vou conversar com o meu pai para falar com o seu pai, com a sua família. Então, tentar de alguma forma intimidar, mas de uma forma mais tranquila. Não partir para uma violência, né? Porque aí é um absurdo. O que o pai fez não tem desculpas, né? Mesmo com esse histórico já, porque o pai já tinha procurado a escola, situações anteriores. E aí o pai se deparou com uma cena, só para vocês entenderem, tá? Que durante a apresentação ali na festa junina, uma criancinha enfiou o dedo. Essa criancinha que já tem o histórico de estar agredindo o filho dele, enfiou o dedo no olho dessa outra criança. Aí o pai viu essa cena, aí foi a gota d'água para ele, né? Como é que você reagiria diante de um histórico desse? Então, a gente já teve problemas, procuramos escola, né, na época, também para resolver o problema, mas eu acho assim, o grande problema não é a criança. Às vezes o problema está em casa, né? Será que como que os pais conversam em casa? Será que os pais se respeitam em casa? Porque eu acho que passa para a criança, às vezes, um sentido de braveza, né? Resolver muito no impulso, né? Tem que ser muito conversado. Acho que a criança não é a culpada. Lógico, os pais da criança têm que corrigir. Ponto. Isso daí é claro, né? Não vamos deixar um caso de agressão passar de uma forma simples. Mas tem que ser conversado entre os pais e a escola tem que chamar uma reunião entre os pais. E com você, Ive Rafaela, qual que é o seu sentimento quando você vê uma cena dessa, hein? Nossa, são várias camadas, né, envolvidas vendo essa cena. Até o lado da família da criança agredida, a criança que sofria a violência da outra criança. Acabou que a gente viu duas crianças sendo violentadas, Duas crianças sendo violentadas, porque foi o que ele comentou agora. Se essa criança acha normal a agressão a outra criança, é porque ela vê isso, ela vivencia isso. E, na minha opinião, o grande culpado foi a escola, que negligenciou quando a família procurou, porque foram 3 episódios. Não foi ali a primeira vez. Foram 3 episódios. E aí, como que a escola lidou com isso com o pai? Sabe? Porque o mesmo que... Eu não quero que eu estou criando meu filho para ser saco de pancada de outra criança. Então, pera lá. Né? Então, assim, a escola, a criança sofrendo violência dentro da escola, a responsável é a escola. A escola foi muito negligente em ter deixado que a situação chegasse a tal ponto. Essa situação poderia ter sido evitada, Luana? Com certeza, poderia ter sido evitada. A gente está falando, assim, de um caso de desregulação emocional em ambas as faixas cronológicas, assim, né? Tanto dessa criança que estava agredindo o filho desse pai, que virou o agressor, no final das contas, né? As crianças, quando elas estão em desenvolvimento, elas se espelham, né, no cérebro dos pais. Então, quanto mais regulação emocional esse pai e essa mãe têm, né, quem educa, mais regulada emocionalmente essa criança vai ser. Às vezes, a criança nem vê histórico de violência dentro de casa, mas pelo fato dela não conseguir manifestar as emoções dela de uma forma mais assertiva, mais regulada, ela acaba extrapolando esses comportamentos mais agressivos. Então, coisas que você não consegue falar, você contém, em casa você não consegue reagir ou demonstrar porque você não tem um ambiente validante, você vai ter esse comportamento na escola com alguém do seu tamanho, né? Por isso que quando a criança está em terapia, é tão importante o psicólogo pedir o laudo da escola para ver se esse filho se comporta da mesma forma que se comporta em casa ou se comporta diferente. Porque longe dos pais, elas vão demonstrar como elas se relacionam com o mundo, com o outro. Olha, tem vários comentários já e a gente já vai abrir espaço para a sua participação. Boa tarde, eu sou Eliane. Na prática, talvez
eu faria o mesmo. Tem outro comentário, falta empatia entre as crianças. Vivemos num mundo em que não está tendo isso. Minha filha sofreu e sofre bullying. Não sou a favor da violência, mas que é difícil uma mãe ver uma situação dessas. As escolas não estão fazendo nada. Tem o relato também da Amanda. Achei um absurdo o que esse rapaz fez com essa criança. Era melhor ele ter ido conversar com os pais dessa criança. Mas aí a gente também se pergunta, né? E a confusão já se formou. Né? Será que adulto com adulto resolveria de maneira mais tranquila? Porque às vezes também o outro lado está estressado, né? Daqui a pouquinho a Luana vai falar para a gente qual que seria a melhor saída, né? Tem outro relato aqui muito interessante que chegou, que eu achei isso muito bacana o que essa mãe fez. Olha, boa tarde, Beta. Eu fui na escola, convidei o menino que comia o lanche do meu filho e batia nele para lanchar lá em casa. Se tornaram amigos e passou até a defender o meu filho. Olha, essa é uma atitude muito inteligente, né? Eu fiquei muito arrepiada agora, assim, parabéns para você, mãe, porque isso é ser um adulto com empatia. Uma mãe falou, as crianças não têm empatia, é claro que elas não têm, a maturação cerebral delas não está pronta para ter. Nós que temos que ter para ensinar isso a elas. Sabe aquela historinha de você não dá a vara, você ensina o seu filho a pescar? Você não dá o peixe, você ensina ele a pescar o peixe. É exatamente isso com as emoções. Você ia falar alguma coisa? Não, eu estou ouvindo o que você está falando e lendo aqui os comentários, porque o pessoal de casa, a gente vê que está dividindo opiniões, porque, por outro lado, até onde vai também, né? Qual que é o nosso limite na hora de defender os nossos filhos? Porque a gente sabe que do outro lado, a gente não está falando de um adulto agredindo uma criança, é criança com criança. E aí você, numa situação como essa, como é que você faria para conter essa emoção, Zé? Então, meu filho Henrique hoje tem 10 anos, né? Há uns 2 anos atrás, tinha 3 coleguinhas do futebol, que ele é bom de bola, né? É um esquerdinho, joga bem. Às vezes tem um pessoal que não gosta de ser driblado, então acaba brigando. Então, esses 3 colegas empurravam ele, chutavam ele. Mas, filho, não é dentro do futebol, não, filho, você está exagerando, não, pai. Aí ele chegou roxo em casa um dia. Eu falei, opa, peraí, o negócio é sério. Então, nessa conversa que a gente teve com ele, eu lembro que os meninos, eles participavam, iam com ele na Topic, né? Eu fiquei sabendo, ele falou para mim isso depois de algumas semanas, depois que tinha acontecido. Eu falei, pai, mas eles vão na Topic, e lá atrás, às vezes, eles ficam falando as coisas também da Topic. Aí eu conversei com o tio da Topic, aí ele falou, os meninos são bagunceiros mesmo, mas é conversa, um brincando com o outro e tal. Eu falei, mas tenta conversar com eles, tenta cortar essa brincadeira, porque às vezes a brincadeira você não está entendendo, mas é direto para o meu filho. Aí ele conversou. O futebol continuou, as agressões continuaram. Aí eu virei para o meu filho, olha, não dá mais você ficar apanhando. O papai vai na escola, a gente vai resolver isso daí com a escola, com os pais dos meninos. Só que aí eu lembrei, poxa, já que eles estão na Topic, eu vou pedir licença para o tio, vou conversar com os meninos. Eu conversei com os meninos, mas de uma forma muito tranquila. Eu falei, gente, é o meu filho, olha o tamanho de vocês para ele. A diferença era, meu filho era o 3º ano, eles eram o 5º ano. Nessa faixa de idade, a diferença é muito grande de tamanho. 2 anos é muita diferença. Conversei com eles a partir desse dia, mas uma conversa bem tranquila. Não, tio, pode deixar, a gente não vai fazer isso mais, não. Eu falei, poxa, vamos jogar futebol com ele. Ele é bom de bola, vocês sabem que ele é bom de bola. Joga futebol com eles, vamos brincar com eles, vamos marcar um dia para jogar bola lá em casa. A partir desse dia não teve mais confusão. Ele, graças a Deus, os meninos também saíram da escola, então isso ajudou, né? Mas durante esse período aí foi tranquilo, não teve mais confusão. Às vezes uma conversa também, né? Dentro do... Gente, é criança, né? É filho de alguém. Então, eu não posso chegar, em momento algum, agredir a criança, jamais. Né? Escola tem problema, a gente tem nossos problemas, mas jamais a gente pode passar para uma criança o nosso problema para ela. Simplesmente tentar uma solução. Olha, está acontecendo isso, pode acontecer alguém com você depois no futuro. Tentar passar para ela uma tranquilidade para que ela entender que está gerando um problema para outra criança. Se a gente vê ali na cena, né, no momento em que ocorre a agressão, a gente vê o impacto disso em todo o ambiente. As demais crianças ficam sem entender. Então, fica uma situação constrangedora, traumática, não só para aquelas 2 crianças que se tornaram vítimas na ocasião,
mas para quem está presenciando aquela cena. Aí um pai vai para cima do outro, aí acionaram a polícia, aí a policial apanhou, né, que foi uma mulher, levou na cara. Gente, que situação que era para ser um conflito entre crianças que precisava assim de uma atenção, mas olha só o que isso virou, olha o tamanho, olha a proporção que isso acabou gerando. E aí quando a gente vê situações assim, do pai às vezes ir conversar, Luana, é aconselhável fazer isso? Igual o Zé falando que ele teve uma conversa bacana, né? Será que com a conversa, numa situação como essa, poderia resolver? Então, uma pessoa bem regulada emocionalmente consegue ter um discurso e saber os limites de onde vai os seus direitos também, né? Então, desbarra também nos limites, nos direitos do outro, né? No caso, entre adultos, seria muito interessante que tivesse, né, a mediação dessa escola bem posicionada, porque a questão é quando a gente está muito mobilizado pelas emoções, né, pelas emoções que deixam a gente vulnerável, tipo raiva, medo, aquele sentimento de fúria, você quer achar um culpado. E o ideal não é isso, é resolver. Como a gente vai resolver para fulaninho parar de bater no cicraninho? Então, o que está acontecendo? Eu sempre falo aqui nas entrevistas, todo comportamento tem uma função. Se esse filho está batendo no outro filho, qual é a função desse comportamento, né? É pessoal entre essas duas crianças? Então, quando todos os adultos raciocinam, né? E racionalizam essas emoções para chegar num denominador comum, é uma ótima estratégia. Porém, quando a gente vai para achar um culpado, para responsabilizar, para xingar o outro, para xingar a escola, aí não vai resolver nada. Vai acontecer o que aconteceu na festa. Esse pai possivelmente já estava por aqui, né? E estava esperando a cerejinha do bolo para agir de uma forma inadequada. Ele deve possivelmente estar muito constrangido, se expôs o filho. Enfim, e claro, como sempre, não vai ser acolhido, vai ser expulso da escola, vai ficar esse mal-estar que não resolveu em nada. Rafaela, você já viveu alguma situação parecida com o Tito? Já. A gente sempre vive, né? É impossível a gente passar ileso nessa vida, assim. E, recentemente, ele chegou na porta da escola e vieram alguns falar, e aí veio um para falar com ele. E como ele tinha muita gente, ele não deu atenção para o menino simplesmente foi dar um soco na barriga dele. E aí, eu não estava, quem estava era a avó. Imediatamente a avó acionou a escola, né, a pedagoga, porque estava na hora da entrada ainda, e elas chamaram. O menino era um menino mais velho e foi para a coordenação, e depois ele chamou o Tito, pediu desculpas. E assim, eu levo o Tito naquela assim, a gente nunca sabe se a outra pessoa tá mal, se a outra pessoa tá triste. Ele sofre muito bullying porque ele é pequeno, então os meninos ficam chamando ele de pequenininho. E eu falo, filho, releva, sai de perto, você é pequenininho mesmo, então deixa pra lá, sabe? E aí ele falou com o menino pediu desculpa, e ele falou, mãe, eu acho que ele ficou chateado, né? Eu tenho que aprender, eu não dei atenção pra ele ficou chateado comigo, foi a forma que ele achou de reagir, ele tirou por menos, depois no fim do dia eles já estavam brincando. Mas são situações que a gente fica preocupada, né? Dessa vez foi pequena, foi um soquinho na barriga, mas quando for maior, né? Assim, as coisas tomarem uma dimensão maior. E o que preocupa também é quando isso se torna repetitivo, né? Igual o que estava acontecendo com o seu filho, por exemplo, que chegou ao ponto de chegar em casa com um roxo. Né? O que me preocupa muito é igual aconteceu na reportagem antes, inclusive, que duas crianças de maldade bateu em uma criança. Juntaram, e a gente vê muito isso em escola. Simplesmente porque não gosto. Tá? Não gosto dele porque ele joga futebol. Não gosto do outro porque, no caso do Tito, porque o Tito foi popular, não me deu atenção. Então, assim, acho que é isso que a gente precisa preparar os nossos filhos também, como a Luana falou, da gente regular as emoções dos nossos filhos, né? Para que eles estejam prontos para enfrentar essas coisas. Mas para isso a gente, né? Para a gente regular os nossos filhos, a gente tem que dar o exemplo, né? E a gente vê que nessa situação aí, até o pai reconhece, viu, gente? A advogada já se manifestou, ela disse que ele se sente arrependido pelo que ele fez, que ele realmente perdeu a cabeça. Bom, mas uma vez que fez, está feito, né? Ele vai ter que se responsabilizar agora pelo que ele cometeu. Tem um relato aqui, olha, boa tarde, eu teria perdido o meu réu primário
em briga de criança, porque se conversa e educa, o que esse pai fez é inadmissível. Meu nome é Rita Lima, porque foi o que aconteceu depois, briga entre os pais. Tem outro relato, moro em Vila Velha, sobre esse tema do pai que agrediu uma criança. Eu tenho uma filha de 5 anos que estuda em creche particular. Na sala dela tem um menino da mesma idade que agrediu umas 4 vezes. Quando eu fui levar a situação para a diretora e também para a dona da creche, a mesma pediu para minha filha se impor e fazer o mesmo. Olha isso, orientação da escola, hein? Disse a ela que não seria uma atitude correta, que não crio minha filha para isso. Pedi que ela falasse com os pais da criança do menino, né? Então, às vezes a gente vê que está faltando realmente um preparo das instituições em lidar com esse assunto. Mas só que nem sempre isso acontece só em escola. Às vezes acontece na pracinha, acontece com os amigos do mesmo prédio, com a galerinha do mesmo bairro. E aí, a gente faz o quê? Chama a atenção da criança, leva o assunto para os pais, a gente não sabe como é que o outro pai, a outra mãe também vai reagir diante disso, né? Com você, depois você não teve nenhuma devolutiva dos pais desses meninos, né? Não tive. Porque não tive. pode chegar até o ouvido dos outros pais de uma maneira meio distorcida. A gente também tem que ter cuidado com isso, né? Com certeza. Por isso, o Zé falou uma coisa muito interessante, né? Eu fui lá com amor, igual essa outra mãe, né, da mensagem. Fui com amor, atenção e entender, mostrar para ele que ele é filho de alguém. Isso é muito legal, você trabalhar a empatia, colocando as pessoas nos lugares delas, né? Porque a tendência, quando a gente é uma pessoa com desregulação emocional, é levar tudo pro pessoal. Então, você não sabe lidar com emoção nenhuma. Por exemplo, se seu filho não dança, os outros filhos dançam lá e tá todo mundo assistindo, só o seu filho não tá reagindo, você se sente constrangido. E o fato de você não saber lidar com aquela emoção, não entender que é só o seu filho vivenciando as experiências da vida dele, você pode perturbar aquele momento da vida dele, forçá-lo a fazer algo que ele não quer. Então, nas pequenas coisas, não são só nas agressões, em tudo. Quanto mais a gente sabe sobre nós, o melhor presente que você pode dar para o seu filho é você ser bem regulado emocionalmente, né? Porque ter uma criança autêntica e feliz é para poucos. Infelizmente, a maioria dos pais acha que a educação está ligada a bons estudos e não é. Se seu filho tiver tudo, mas ele não for feliz, você vai se sentir um fracasso total como pai. Agora, por outro lado, Luana, a gente também precisa preparar os nossos filhos para se autodefender. A gente não está falando de revidar, a gente não está falando de agressão, mas dele também se defender diante de uma situação como essa. Vocês tentam, né? Exatamente, se posicionar. Vocês tentam trabalhar essas habilidades neles? Sim, eu coloquei o Tito no jiu-jitsu com 2 anos e meio, mais ou menos, justamente para ele aprender a se defender. Assim, uma das piores ensinamentos que eu tive na maternidade foi: você só vai ser boa mãe o dia que seu filho, o dia que você for dispensável para o seu filho. E aquilo, assim, me doeu um tanto. E só depois que eu fui entender que realmente a gente tem que preparar o filho para o mundo. Então, assim, na escola é fácil responsabilizar a escola. No Atopic é fácil responsabilizar a Atopic. E na rua? E no parquinho? Sabe? Então, assim, como que nossos filhos vão lidar? E já tive casos. Na praia, do Tito tá jogando futebol com o primo, chegar o menino mais velho e o menino querer bater no primo, o Tito foi lá e deu um mata-leão no menino. Opa! Sabe, assim, pra puxar. Não, ele não deu na questão de violência, mas porque se conter. Pra conter, porque se o menino, se ele não tivesse chegado, puxado o menino, porque o menino era muito mais velho, muito maior do que ele e o primo, o menino teria batido no primo. Então a gente precisa... E da onde eu estava, a gente estava de longe vendo, mas não estava assistindo. E assim, o bom é que no jiu-jitsu, ele aprendeu que não se bate por diversão, né? Porque foi uma questão que muita gente levantou na época. Assim, algumas pessoas até me perguntam se não instiga a violência dele. Não, ele sabe que ele é um lutador, ele tem que ter disciplina. Respeito pelas partes, né? Exatamente. É sobre isso, gente. Olha, obrigada pela presença de vocês. Acho que é um debate que a gente precisa refletir muito, né? Como é que você reagiria diante de uma situação dessa? Você está regulado emocionalmente? O que você está ensinando para o seu filho também com esse exemplo? Obrigada, Zé. Dá um beijão no Henrique. Obrigado. Tá bom? Dá um beijão no Tito também. Será uma boa entregue. tarde. Obrigada. Luana, maravilhosa. Obrigada beijo, também. Boas emoções para vocês. Amém.